Você já sentiu aquela certeza dentro de você sem saber exatamente de onde ela veio? Como se algo profundo lá no seu coração dissesse: é isso? Pois é, isso se chama testemunho interior. E é assim que o Espírito Santo fala conosco. Mas, como nós podemos reconhecer essa voz? Como nós não vamos confundir isso com os nossos próprios pensamentos ou emoções? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por isso, fica comigo até o final, porque eu vou te dar 7 sinais claros para você identificar o testemunho interior e entender de uma vez por todas como Deus te guia e fala com você. Amém? Então, bora lá. O testemunho interior, por exemplo, é o Espírito Santo confirmando no nosso interior que nós somos filhos de Deus. Isso está lá em Romanos. O Senhor afirma que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas o Espírito Santo também confirma a veracidade na palavra de Deus e nos assegura internamente aqui dentro que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Esse testemunho interior do Espírito Santo é uma ação de Deus sobre nós. Isso amolece os nossos corações, quebranta, nos convence, penetra lá no mais profundo do nosso ser e planta a semente da certeza e do amor de Deus e das verdades de Deus sobre nós. Amém? Lá em Romanos, como eu disse, é onde está escrito, Romanos capítulo 8, versículo 16, que diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, isso nos traz essa garantia, esse é o selo da garantia da nossa identidade em Cristo. Nós somos filhos. E essa certeza, ela é tranquila, é uma paz que te faz pensar, eu sei que é assim. Eu não sei explicar muito bem como que eu sei, mas eu sei. Já sentiu isso? Então, é o Senhor testificando, dando testemunho interior a respeito daquilo que Ele quer dizer para você. Agora, como que a gente reconhece esse testemunho? Então, como eu disse, eu trouxe aqui 7 características para te ajudar a identificar essa voz especial, né? E separar ela dos nossos pensamentos comuns ou das nossas emoções que muitas vezes estão bagunçadas. Amém? Então vamos lá. Primeiro, não é um raciocínio lógico. Não é tipo 2 mais 2 é igual a 4. Às vezes você só está tendo uma ideia inteligente, né? E muitas vezes isso não é o Espírito Santo falando, não. É apenas a sua mente mesmo funcionando, tá bom? Então não é um raciocínio lógico. Segundo, também não é uma sensação física. Não é nada do eu estou sentindo arrepio, deve ser de Deus. O testemunho interior acontece no espírito, não no nosso corpo. É claro que em algumas vezes a unção do Senhor, a presença do Senhor, ela produz arrepios no nosso corpo. Amém? Mas não é, a gente não deve andar baseado nas nossas sensações físicas. Que Deus só fala e só faz quando eu sinto um arrepio, por exemplo. Não. O Senhor testifica o nosso espírito, nosso interior e confirma através também da sua palavra. Amém? Terceiro, para ouvir o Espírito Santo direito, você precisa silenciar as outras vozes. Sabe aquele barulho interno das preocupações, das dúvidas, das vontades próprias? Isso é carne. Ou seu gosto pessoal, gritando mais alto. Então, limpa o terreno, tira os desejos egoístas, as emoções exageradas e foca na paz que Ele te traz. Amém? Quarto, e esse é de ouro, né? A gente já começou falando sobre ele em muitos outros vídeos. O testemunho interior traz paz. Fala comigo. O testemunho interior traz paz. Sabe, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15, eu já disse isso em outros vídeos, mas vamos abrir aqui para você ver, né? O que está escrito na palavra, eu gosto sempre de trazer
o versículo. Então vamos lá. Colossenses capítulo 3. Isso, versículo 15. Vamos lá. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Então o Senhor está nos afirmando aqui, ó, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Amém? Então, deixa eu voltar aqui. Como eu disse em um vídeo anterior, essa paz é como um juiz que está lá soprando um apito. Se a paz está lá, é gol. Se ela sumiu, é falta. Entende? Muitas vezes, em algumas situações, eu já disse, já pensei, olha, eu não tenho paz sobre isso, melhor eu parar. Melhor não seguir em frente. Estou sem paz. Tem vezes que parece loucura, mas a paz está lá, firme, forte. A circunstância está dizendo o contrário, mas a paz está lá. Mas eu quero te dar uma dica especial sobre essa questão de paz. Não é que o Senhor nos dá a paz. A paz já existe. O normal de Deus é você viver em paz. Amém? Então, quando você decidir algo, não pergunta, será que eu tenho paz? Mas pergunte, será que eu perdi a paz? Se você perdeu a paz, deixa para lá. Amém? Então, quinto, o testemunho interior, ele vem como uma convicção muito forte, uma certeza. É tipo um eu sei que eu sei. Quem vive para Deus, irmãos, muitas vezes não sabe explicar as coisas, não tem como explicar, porque é Deus. Ele é sobrenatural. As coisas de Deus são loucura para aqueles que não creem. Então, às vezes a gente não vai conseguir explicar. A gente só vai falar que sabe que é assim, que sente que é assim. Já viu, por exemplo, um missionário largando tudo para seguir um chamado para uma outra cidade, país, por exemplo? Não dá para explicar logicamente porque alguém decide sair da sua zona de conforto e decide abandonar tudo e ir para viver em uma outra cidade, um outro estado, até outro país, falar outra língua, para pregar o evangelho, para viver, aquele tempo para o Senhor. Se você for conversar com essa pessoa, ela não vai te explicar de forma lógica, ela não vai fazer, não, eu fiz análise, é assim, as contas bateram, Não, ela só vai falar assim, eu tenho uma convicção. Eu tenho uma convicção no meu coração. Essa convicção está aqui dentro. Ela queima aqui dentro. Então, não tem explicação. Não é raciocínio lógico. Então, o Senhor, Ele fala ao nosso coração, trazendo uma convicção muito forte, que queima no nosso coração. Amém? Sexta forma. O Senhor é repetitivo. Esse testemunho interior é repetitivo, se repete muitas vezes. O Espírito não fala uma vez só e some. Quando Deus quer te mostrar algo, Ele confirma de várias formas. Pode ser por dias, pode ser por semanas, até mesmo anos. É o Espírito Santo batendo na tecla até você entender. Amém? Sétimo e último. O testemunho interior é um saber, é um conhecimento inexplicável. Depois de ouvir várias vezes, você simplesmente sabe o que fazer. Alguém já te perguntou alguma vez na vida assim, como que você sabia isso? E aí você acaba respondendo mais ou menos assim, não sei te explicar, eu só sei, eu só sabia. Sabe? Às vezes a gente não sabe explicar como chegou em uma determinada decisão, mas nós temos a plena certeza, convicção de que aquele é o caminho certo. Então, o Senhor, Ele sempre vai falar mais de uma vez. Ele vai até que se cumpra a vontade dEle. Isso é o testemunho interior agindo, amém? O Senhor não fala uma vez só e some. Mas, tem um porém. A gente precisa tomar muito cuidado para não confundir as coisas. Muita gente joga por aí foi Deus que me disse, foi Deus que falou, para justificar tudo. E aí quando a gente vai conversar com a pessoa, o que nos resta? Se Deus falou, se foi Deus que disse, quem sou eu para
dizer algo ao contrário, né? Mas muitas vezes isso é só emoção. Às vezes é até manipulação. Entende isso? Então toma muito cuidado com isso. Pergunta, faz uma pergunta sincera. Isso combina com o caráter de Deus? Está na Bíblia? É uma decisão sábia? Faz sentido com os dons que Deus me deu? Por exemplo, só um exemplo que me ouve aqui na cabeça. Às vezes alguém tem um dom, sente no coração que ele foi chamado para ser um ministro de louvor, um cantor, alguém que vai ministrar. Mas ele não tem disposição em aprender, ele não tem disposição em aprender um instrumento musical, entrar numa aula de canto, ele não tem energia para isso, ele não aplica energia para isso. Você percebe que não tem dom nenhum a respeito daquilo. Pode ser apenas uma emoção do momento, né? Não faz sentido com os dons que liberou para ele. E às vezes ele tem habilidades, dons presentes, né, espirituais que o Senhor deu para ele, que estão ligados a outras coisas, né? Então, a gente tem que avaliar isso também, né? Outra coisa que a gente tem que se perguntar, outras pessoas maduras, os meus líderes, os meus pastores, concordam? Eu já comentei com eles? Testifica no coração deles? Bom, se você fizer essas perguntas e passar por todos esses crivos, então tome a decisão. É sinal verde, tá tudo certo. Amém? Então, hoje eu quis trazer esse conteúdo para você. Deu para entender um pouquinho sobre o testemunho interior, a testificação, como que acontece, né? Esses 7 caminhos, as 7 formas do Senhor falar conosco, né? Eu gosto, né, de trazer aqui um conteúdo um pouco mais didático para você compreender melhor. Espero que esteja fazendo sentido para você. Então, comenta aqui, né? Escreve aqui embaixo se você já teve experiências de sentir a voz de Deus dentro de você. Compartilha aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, deixa seu like para nos ajudar. Comenta aqui embaixo como é que foi a sua última experiência de ouvir o Espírito. E também não deixa de se inscrever nesse canal. Clica no botão vermelho aqui, se inscrever, para não perder nada, não perder os próximos conteúdos. Amém? E eu quero te fazer um último convite. Corre aqui nos links que estão aqui na descrição, né, para você conhecer o livro A Viagem Colorida pela Bíblia. É um livro imprimível que você vai ter 42 ilustrações incríveis para você dar para suas crianças, para os seus filhos, sobrinhos, crianças da igreja, para as atividades na igreja. E elas vão aprender de uma forma lúdica, criativa, de um jeito divertido, amém? Então, não perca a oportunidade. Se você está na TV, tem o QR Code aqui, pode acessar o site viagempelabiblia.com, né? São 42 ilustrações, você pode imprimir quantas vezes você quiser e é perfeito para todas as idades. E está custando apenas R$ 27. Amém? Então, espero por você. Até o nosso próximo vídeo.